Olá pessoal, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem, certo? Hoje a nossa aula é continuação, certo, do nosso conteúdo. Estamos estudando reações orgânicas, certo? Então muitas das coisas que nós já vimos, nós vamos estar aplicando aqui, certo? Igual a equação, igual a reação que nós vamos estudar hoje, que envolve alguns conceitos lá do primeiro bimestre, certo? Mas quando chegando lá, eu vou falar mais a respeito para vocês, ok? Então, nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira é a correção do exercício de hidrogenação e halogenação que eu passei para vocês na semana passada, certo? E, posteriormente, o próximo tópico do nosso conteúdo, que são as reações de uh, adição de haleto de alquila em alcenos, certo? O mesmo se aplica para os alcinos, só que não vamos entrar nos alcinos, vamos ficar apenas nos alcenos. Lembrando que moléculas alceno, sempre estou falando de moléculas que contêm pelo menos uma ligação dupla, certo? E alcenos são moléculas que possuem pelo menos uma ligação tripla, ok? Então tá, vamos primeiro para a correção. Eu passei para cá os conteúdos, os exercícios e a gente vai corrigindo aos poucos, ok? Primeira pergunta. Escreva em poucas palavras como é uma reação de hidrogenação. É, assim como eu pedi para vocês pesquisarem sobre reação de hidrogenação e reação de halogenação, era só vocês ler o que vocês pesquisaram, e eu passei um vídeo também sobre isso, né, do YouTube. Era só para vocês pesquisarem sobre a hidrogenação, né, e mais tarde sobre a halogenação, e escreverem com as palavras de vocês. Simples assim. Certo? Então, a resposta, uma das possíveis respostas para essa reação seria: consiste na adição de um mol ou uma molécula de H2 a uma insaturação reduzindo-a. Ou seja, se eu tenho uma ligação dupla e eu adiciono uma molécula de H2, essa ligação dupla vai reduzir para uma ligação simples. Se eu tivesse uma ligação tripla e adicionar uma ligação de uma molécula de H2, essa ligação tripla vai ser reduzida para uma ligação dupla. E se eu adicionasse mais uma molécula de H2, essa ligação dupla que formou iria reduzir para uma ligação simples, certo? É isso. Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos essa molécula de propeno, certo? Onde aqui eu tenho uma ligação dupla. Lembrando que a adição de uma molécula de H2, ela vai ser sempre adicionada nos dois carbonos que fazem parte da minha ligação dupla. Esse carbono aqui, que não tem nada a ver com a minha ligação dupla, não vai mexer com nada dele, certo? Então, vou mexer apenas com esses dois carbonos aqui que possuem a ligação dupla. Quando eu adiciono a H2, que é hidrogênio ligado a hidrogênio, a essa ligação carbono dupla carbono, o que acontece? Essa ligação ela é quebrada, ou ocorre uma cisão nessa ligação, fazendo com que uma ligação dupla forme uma ligação simples, certo? E cada um desses átomos de carbono vai receber um hidrogênio, certo? Então aqui eu tinha esse átomo aqui, eu tinha dois hidrogênios, ele vai passar para ter três hidrogênios. Esse átomo aqui, ele tinha um hidrogênio, ele vai passar a ter dois hidrogênios. E nesse caso aqui não vai interferir se eu coloco o hidrogênio para cima, para o lado, para o outro, não faz diferença, ok? Então, quando eu tenho um propeno, por exemplo, e eu adiciono H2 nesse propeno, eu transformo um propeno em um propano, certo? CH3, CH2, CH3.
3, certo? Essa ligação ocorre sobre aquecimento e catálise de níquel, mas não vou entrar em relação a catálises agora com vocês, certo? Então, pegando esse mesmo esquema, esse mesmo exemplo, e mais uma coisa, quando eu pedi para vocês para fazer uma pesquisa sobre alguma reação, no caso a gente vai estudar agora, é bom, tipo assim, muito bom vocês fazerem, vocês colocarem esquemas desse nível aqui, desse tipo aqui, para quê? Para que como esquema vocês conseguirem enxergar o que fazer, certo? É muito importante isso, ok? Então, a partir dos exemplos do exercício posterior sobre a adição de hidrogenação, vocês vão resolver exatamente dessa forma aqui, ok? Então aqui tem, dê o produto das seguintes reações. Agora eu vou passar as reações e eu vou querer os produtos dela, certo? Então aqui eu tenho um alceno com uma molécula de H2. Então eu vou adicionar esse H2 nesse alceno. Onde? Aqui? Não, porque aqui não tem ligação dupla. Vou adicionar aqui? Não, porque aqui também não tem ligação dupla. Ambos possuem ligações simples. A mesma coisa aqui. Esses dois possuem ligações simples. Eu vou mexer somente onde tem ligação dupla. Então eu vou mexer nesses dois carbonos aqui. Ok? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem como que faz essa mudança de ligação, eu falei para quem me procurou para copiar a molécula exatamente como ela está escrita aqui. Exatamente como ela está escrita aqui. Só que no lugar da ligação, só que sem colocar a ligação dupla. Certo? A molécula está copiada exatamente. Só que eu não coloquei a ligação dupla. No lugar dessa ligação dupla, eu vou colocar o quê? H2. Exatamente como está aqui. H2, certo? Que é hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, cada carbono vai receber um hidrogênio dessa molécula. Se eu tenho H2, dois hidrogênios, então cada carbono vai ficar com apenas um hidrogênio. Certo? Então vai ficar o quê? Vou colocar uma ligação aqui com o átomo de hidrogênio, outra ligação aqui com outro átomo de hidrogênio. Pronto, eu transformei essa molécula em um alceno em um alcino. Era só para fazer isso, certo? Próxima molécula. Aqui eu tenho essa molécula aqui, certo? Novamente um alceno. E vou adicionar uma molécula de H2. Então vai ficar o quê? Copio a molécula exatamente igual, só que no lugar da ligação dupla eu coloco ligação simples. E onde os carbonos que fizerem parte da ligação dupla, eu vou adicionar um hidrogênio neles. Então vai ser um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá, certo? Eu transformei um alceno em um alcano. Aqui, eu tenho essa molécula aqui. Esse alceno, vou adicionar H2. Eu vou adicionar H2 aqui? Não, porque aqui é ligação simples. Nem aqui, que também é simples, e nem aqui, porque também é simples. Vou adicionar um hidrogênio em cada carbono dessa ligação dupla, certo? Então, esse carbono aqui vai ficar com um hidrogênio, e esse carbono aqui vai ficar com um hidrogênio. Então eu copio a molécula exatamente igual como ela é, só que no lugar da ligação dupla eu coloco uma ligação simples, porque eu vou reduzir uma ligação dupla para uma ligação simples. E aqui eu vou adicionar um hidrogênio, e aqui eu vou adicionar um hidrogênio. Pode colocar para cima, pode colocar para o lado, tanto faz, não tem importância. Tudo bem? Então, essas aqui é as respostas. Tem mais duas, né? Ok, pessoal. Nesse caso aqui, os dois casos são os casos que vocês poderiam ter um pouco mais de dificuldade.
certo? Os três casos, né, próximos, eu acho. Então aqui eu tenho um dieno. Dieno são moléculas que possuem duas ligações duplas, certo? Então tenho essa ligação dupla e essa ligação dupla, ok? Se eu tiver se eu tiver uma molécula de H2, eu vou ter que escolher qual das duas ligações eu vou atacar, certo? Se eu tiver duas moléculas de H2, como eu tenho, então cada molécula de H2 vai atacar uma ligação dupla, certo? Então eu copio a molécula exatamente como ela é e no lugar, nos carbonos que pertencem à ligação dupla, eu vou colocar dois pares de hidrogênio. Ok? Que são quantos hidrogênios? São 4, certo? Então vai ficar um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Então vai ficar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro hidrogênio para cá, certo? Então, se eu tenho duas moléculas de H2, eu tenho duas insaturações, então cada um vai ficar com uma molécula, certo? Aqui eu tenho uma ligação tripla, certo? O que eu faço com uma ligação tripla? Uma ligação tripla eu conto como duas insaturações, certo? Lembra que eu vou reduzir o número de ligações. Se eu tenho uma ligação dupla, eu reduzo para uma ligação simples. Se eu tenho uma ligação dupla, se eu tiver um H2, ele vai reduzir para uma ligação. Se eu tiver uma ligação tripla, eu tiver um H2, ele vai reduzir para uma ligação dupla. Se eu tiver uma ligação dupla com mais uma molécula de H2, eu vou reduzir para uma ligação simples. Então, como aqui tem 4 moléculas de H2, 4 moléculas de hidrogênio, então cada um vai ficar com dois pares. Eu copiei a ligação da forma que está e cada um vai ficar com um par de hidrogênios, certo? Vai ficar um H2 para cá e um H2 para cá, certo? Eu reduzi de uma ligação tripla para uma ligação simples. Era só isso que vocês tinham que fazer, ok? Terceira pergunta. Escreva em poucas palavras o que é uma reação de halogenação. Muitos me mandaram uma reação de adição de haleto de alquila. Eu aceitei porque o princípio é o mesmo, certo? Mas uma reação de halogenação são reações que seguem o mesmo princípio da hidrogenação, certo? Só que eu não vou adicionar H2, eu vou adicionar Br2, F2, Cl2, I2 e por aí vai. Ou seja, átomos da família 7, certo? Então como que seria a resposta? Consiste na adição de um mol ou uma molécula de halogênios. Quem são os halogênios? F2, gás flúor, Cl2, gás cloro, Br2, gás bromo e 2, gás iodo, certo? Há uma insaturação reduzindo-a. Segue o mesmo princípio de uma ligação simples, sendo mais viáveis energeticamente o uso de Br2 e Cl2, certo? Por que não o flúor e por que não o iodo? O iodo porque ele é muito grande, então ele é muito grande, então para ele se movimentar, para ir até a ligação e reduzir essa ligação, ele precisa de uma energia muito grande. Já o flúor, ele é muito eletronegativo, então para a quebra da ligação flúor-flúor, né, F2, é muito energeticamente, a energia dele é muito grande, então não é viável. Então, sendo bromo e cloro os mais viáveis, então os exercícios é sobre os dois. É só essa. Segue o mesmo princípio da ligação da hidrogenação, só que aqui eu tenho cloros, certo? Aqui eu tenho propeno com gás cloro, eu transformo em um dicloro propano, 2-dicloro propano, certo? Eu vou adicionar onde tem ligação dupla, somente onde tem ligação dupla, certo?
Ok. Então, esse cloro, a ligação dupla vai quebrar e formar uma ligação simples. Esse cloro vai vir para esse carbono e esse cloro vai vir para esse carbono. Mesma coisa, certo? Da hidrogenação. Outro exemplo, do bromo. Aqui eu tenho o eteno ou etileno. E aqui, depois da adição de bromo, eu vou ter 2 de bromoetano, certo? Ou brometo de etileno, tá? Mesmo processo. Como são 2 bromos, cada carbono que pertence à ligação dupla vai ficar com um átomo de bromo. Eles se separam. O bromo segue, ele sofre uma cisão homolítica, certo? Então cada um vai ficar com um par de elétron que liga, certo? Que é capaz de fazer as ligações. Ok? Mesma coisa, né? Deu os produtos das seguintes reações. Aqui eu tenho esse alceno reagindo com Br2. Mesma coisa, copia a molécula normal, só que no lugar do alceno eu vou colocar, no lugar da ligação dupla, eu vou colocar uma ligação simples, certo? E quem fizer parte da ligação dupla, eu coloco um átomo de bromo. Como são 2 carbonos, então cada carbono vai ficar com um átomo de bromo. Então aqui vai ficar com Br e aqui com Br, ok? Aqui, novamente, eu copio a molécula exatamente igual como ela é, tá? Eu tenho Br2, então esse átomo aqui vai ficar com um bromo e esse átomo aqui também vai ficar com um bromo. Então aqui fica com Br e aqui fica um Br, exatamente igual. Aqui eu tenho aqui eu não vou mexer com bromo, vou mexer com cloro, mas segue o mesmo princípio. Esses 2 átomos aqui pertencem à ligação dupla. Então esse átomo aqui vai ficar com um átomo de cloro e esse átomo aqui vai ficar com um átomo de cloro. Então vai ficar, eu copio a molécula normal como ela é e aqui eu adiciono um bromo, um cloro, desculpa, e aqui eu também adiciono um cloro, certo? Eu fiz a adição de haletos aqui. Aqui eu copio a molécula do jeito que ela é, certo? E o que mais? Adiciono um cloro em cada um dos carbonos, certo? Então, a correção da atividade é essa, tá? É bem simples, ok? Bom, agora nós vamos partir para o próximo tópico, que eu quero que vocês anotem muito bem os exemplos, os esquemas, as teorias, certo? Que eu vou cobrar na atividade da próxima semana, ok? Então vamos lá. Vamos falar das reações orgânicas, mas especificamente da adição de haletos de hidrogênio, certo? O que é um haleto? Como é um haleto de hidrogênio? Como que essa reação ocorre? Eu vou explicar para vocês agora, certo? E o que estiver aqui nos slides, na apresentação, no vídeo, estará sendo cobrado na atividade, ok? Então prestem bastante atenção e anotem tudo que for importante, ok? Então vamos lá. Primeiro, haletos ou halogenetos são elementos químicos que pertencem à família 7A ou 17 da tabela periódica. Vimos lá no primeiro ano que a tabela periódica ela é classificada por famílias, certo? Existem os metais alcalinos terrosos, os elementos de transição, que são os elementos do meio ali na tabela, família do bromo, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios e família dos halogênios, certo? Então aqui está a tabela periódica e esse grupinho aqui de verde são os chamados de halogênios. Então quem são os halogênios?
Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Esse átomo aqui ele é um átomo artificial, certo? A gente não vai falar e é muito difícil trabalhar com ele. Normalmente trabalha-se até o iodo, certo? Astato já é extremamente grande, então quase não existe compostos com astato, ok? Então, beleza. Então, se eu perguntar para vocês o que são halogênios, vocês vão colocar o quê? São elementos químicos que pertencem à família 7 ou 17A. 7A ou 17. Quem são eles? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Pronto, fechou a questão. Ok? Bom, então, o que são haletos de hidrogênio? Haletos de hidrogênio são substâncias químicas que possuem um halogênio, ou seja, um desses átomos aqui, certo? Ligado a um hidrogênio por uma ligação covalente, ou seja, por compartilhamento de elétrons, ok? Então nós temos HF, HCl, HBr, HI, tá? Aqui é um I, tá? Eu coloquei HF porque eu esqueci de editar, mas é HI, tá? Então esses átomos aqui são os halogênios, os haletos de hidrogênio, ok? Um dos principais motivos da ocorrência da reação com haletos de hidrogênio é por causa da diferença de eletronegatividade, favorecendo a cisão heterolítica entre os átomos de haleto e átomos de hidrogênio, dos átomos de haleto de hidrogênio. Então, entre HF, quem tem maior eletronegatividade é o flúor. Eles vão sofrer uma cisão? Vai. Só que a cisão que eles vão sofrer será uma cisão heterolítica. Por quê? A diferença de eletronegatividade é grande, tá bom? Se eu tivesse pouca diferença de eletronegatividade, seria uma cisão homolítica. Beleza? Então, ok. Como que é uma reação orgânica de haletos de hidrogênio? Aqui eu tenho o meu alceno, certo? O meu etileno. Aqui eu tenho uma molécula HX. Esse X pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Não interessa qual for. Quando eu adiciono, quando eu faço essa reação, ele passa para cá, certo? Ele passa por esse estado intermediário, que vocês não precisam saber disso aqui agora, é só para mostrar como que ocorre, né, a sobreposição, até ficar para cá, ok? Então, quando eu adiciono uma molécula aqui, um hidrogênio vai ficar para um carbono, enquanto o haleto vai ficar para o outro carbono, certo? Aqui o haleto ficou para esse carbono e o hidrogênio ficou para esse carbono. Então, o que eu falo para vocês? Assim como nas reações de hidrogenação e reações de halogenação, eu vou falar aqui. Eu vou dar o halogênio para vocês, o alceno. Vocês vão copiar o alceno exatamente da forma onde que ele está desenhado, certo? Só que no lugar da ligação dupla eu vou colocar uma ligação simples. Um hidrogênio, um carbono vai ficar com o hidrogênio, esse carbono aqui ficou com o hidrogênio, enquanto esse carbono aqui ficou com o haleto, certo? Se eu fizer isso, eu faço a reação de haleto de hidrogênio, da adição de haleto de hidrogênio, certo? Bom, só que aí tem um porém. Por favor, pessoal, copiem isso, tá? É de extrema importância. Regra de Markov-Nikov. Sim, regra de Markov-Nikov. O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Eu vou explicar. Aqui eu tenho um carbono ligado a dois hidrogênios. E aqui eu tenho um carbono ligado a um CH3 e a um hidrogênio. A esse alceno eu vou adicionar HBr, certo? Então, se a reação segue a regra de Markov-Nikov, quer dizer que esse hidrogênio da ligação HBr,
ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, como é que vai ficar? Esse carbono aqui tem um hidrogênio. Esse aqui tem 2. Então, esse hidrogênio aqui vai vir para onde? Vai vir para cá ou vai vir para cá? Vai para o mais hidrogenado, ou seja, vem para cá, certo? Vai vir para cá. Então, eu vou adicionar o hidrogênio desse carbono aqui. Se o hidrogênio veio para esse carbono aqui, então o bromo vai para o outro carbono, certo? Só isso. Mas tem um porém. Se a reação seguir a regra anti-Markov-Likov, certo? Segue o mesmo princípio. Só que a diferença é o seguinte, que a regra anti-Markov-Likov eu tenho peróxido de hidrogênio no meio reacional, certo? Então, ele vai inverter, certo? Aqui eu tenho a mesma molécula. Aqui eu tenho o mesmo HBr, só que aqui eu tenho H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Se a minha molécula tiver peróxido de hidrogênio, se a minha reação tiver peróxido de hidrogênio, esse carbono, que seria adicionado no carbono mais hidrogenado, ele vai ser adicionado no carbono menos hidrogenado, certo? Então, o hidrogênio que viria para esse carbono, ele vai vir para esse carbono. O bromo, que seria para esse carbono, ele vai vir para esse carbono, certo? Então, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é isso, tá? Eu copio a fórmula exatamente como ela é desenhada. Como eu dei para vocês vão copiar exatamente igual, certo? Aí vocês têm que prestar atenção no seguinte, a minha reação tem peróxido de hidrogênio? Ou seja, tem H2O2? Não, não tem. Se não tem, então esse hidrogênio aqui vai ser adicionado no carbono que tem mais hidrogênio, enquanto o bromo vai para o menos hidrogenado. Ah, mas a minha reação tem peróxido. Se a minha reação tem peróxido, então esse hidrogênio da ligação HBr vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado, enquanto o bromo no mais hidrogenado. A única diferença é essa, certo? Então, vou pegar o exemplo. Aqui eu tenho esse alceno, eu tenho HBr. A minha reação, ele tem peróxido de hidrogênio, ou seja, tem H2O2? Não. Se tivesse, estaria aqui debaixo da seta, certo? Então, como que vai ser essa reação? Eu copio a molécula da forma que ela está, certo? Aqui eu tiro essa ligação dupla e coloco uma ligação simples. E vou adicionar o hidrogênio aonde? Nesse carbono aqui? Não, esse carbono aqui tem quantos hidrogênios? Lembra lá que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações. Ele é capaz de fazer 4 ligações. Aí esse carbono aqui está fazendo quantas? 1, 2, 3. Para 4 ele precisa de mais 1. Então ele tem um hidrogênio aqui, certo? Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 2. Para 4, 2 hidrogênios. Então esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, certo? Então se esse carbono aqui tem 1, esse carbono tem 2 e não tem peróxido, então esse hidrogênio aqui do HBr vai ser adicionado nesse carbono ou nesse carbono? Vai ser adicionada nesse carbono aqui, certo? Então aqui eu adiciono o hidrogênio. Enquanto isso, o Br será adicionado no outro hidrogênio, no outro carbono, certo? Pronto, eu fiz a reação com HBr, ok? Aqui eu coloquei uma molécula similar. Aqui, vamos pensar o seguinte. O carbono ele faz quantas ligações? 4. Primeira coisa então, eu copio a molécula exatamente como ela é, sem a ligação dupla, certo? Esse carbono aqui, ele tem quantos hidrogênios? Aqui ele está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Para 4, então ele tem quantos hidrogênios? 1. Então esse carbono aqui tem um hidrogênio só. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Ele tem hidrogênio? Não, ele não tem hidrogênio. Se ele não tem hidrogênio, então
a adição do HBr vai ser adicionada em qual carbono? O H do HBr vai ser adicionado em qual carbono? No mais hidrogenado? Não, por quê? Olha o H2O2 aqui, ó. H2O2 é peróxido de hidrogênio, certo? Se tem peróxido de hidrogênio, então esse hidrogênio do HBr, ele não vai ser adicionado no mais hidrogenado. Ele vai ser adicionado no menos hidrogenado, certo? Enquanto o outro carbono vai ficar com o Br, certo? Pessoal, é isso, tá? Então, resumindo, primeira coisa que vocês têm que fazer quando pega uma reação de halogenação, de hidrogenação ou de adição de haletos de hidrogênio, copiar a molécula exatamente igual àquela foi dada para vocês. Só que não vou adicionar a ligação dupla, certo? Se tiver ligação dupla, eu copio a molécula como uma ligação simples, certo? No caso dos haletos de hidrogênio, se tiver H2O2, segue a regra anti-Markovnikov, ou seja, hidrogênio adicionado ao carbono menos hidrogenado, certo? Não tem H2O2, ou seja, não tem peróxido, então o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. A única diferença é essa. Tem H2, então o carbono adiciona no menos. O hidrogênio é adicionado no carbono menos hidrogenado. Não tem H2O2, então o hidrogênio é adicionado no carbono mais hidrogenado. Certo? A única diferença das duas reações é essa. Ok? Bom, a atividade de vocês da semana que vem é isso. Tá? Já posso adiantar algumas perguntas, tipo, o que são halogênios, quais são os halogênios, quais são os haletos de alquila. Eu vou perguntar para vocês somente se segue a regra de Markovnikov ou se não segue a regra de Markovnikov. Ah, tem H2O2, então você vai escrever segue regra anti-Markovnikov. Não tem H2O2, segue a regra de Markovnikov. Ok? E vou passar uma questão para vocês darem o produto das reações químicas. Ok, pessoal? Então, até a próxima.